Fala investidores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alessandro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia a Dia Investindo. E no vídeo de hoje vamos falar do fundo imobiliário RBVA11, um novo fundo imobiliário aí de tijolo, um fundo imobiliário de renda urbana que vai passar aí a base 10. O fundo imobiliário vai fazer o desdobramento de cotas, passando aí a ser uma nova opção para os investidores terem facilidade na diversificação da carteira. Mas antes de falarmos de todos os detalhes do RBVA11, é importante que saibamos o que é um desdobramento de cotas. Muitos investidores já com experiência sabem o que é um desdobramento de cotas e sabem o que acontece ali, quais são as vantagens disso ser feito em um fundo imobiliário. Mas para quem está começando, para quem não tem muito conhecimento, vou passar para vocês exatamente o que é um desdobramento de cotas e quais são as vantagens nesse tipo de movimentação. O desdobramento de cotas nada mais é que quando um fundo imobiliário desdobra cotas, ele na verdade realiza a divisão do valor total de uma cota em múltiplas fatias, ou seja, o fundo ele pulveriza o patrimônio líquido. Essa proporção ela pode ser de 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10. O que significa? Cada uma cota ou ela vira 2, ou ela vira 5, ou ela vira 10. Isso aí vai depender do tipo que a gestão está fazendo. O RBVA11 ele vai fazer uma proporção de 1 para 10. Eu vou mostrar para vocês certinho como fica as cotas e como fica os dividendos. Primeiramente aqui no desdobramento. Inicialmente você vai ter uma cota e no caso aqui do RBVA11 essa cota é de R$ 110,21. Com o desdobramento você passará a ter 10 cotas no valor de R$ 11,02. É isso que vai acontecer com a sua cota, ela vai ser dividida em partes igualitárias. Os dividendos são as mesmas coisas. O último dividendo pago pelo RBVA11 foi de R$ 1,00 por cota. E no próximo pagamento com a cota desdobrada, dividida, você vai receber 10 centavos por cada cota. Eu trouxe 5 pontos positivos. O primeiro deles é a facilidade no reinvestimento dos dividendos. Porque um fundo imobiliário base 100 custa ali na média dos seus R$ 100. É difícil você juntar R$ 100 em dividendos quando você está começando para reinvestir no próprio fundo imobiliário ou algum fundo imobiliário do seu interesse do mesmo valor. Porém, quando você tem um fundo imobiliário de base 10, é mais fácil você estar juntando R$ 10 de dividendos para poder fazer o reinvestimento. O segundo ponto que eu achei interessante e importante trazer para a gente é a questão do aumento do número de cotistas. Historicamente, fundos imobiliários que fazem um desdobramento de cotas têm um grande aumento aí no número de investidores. Terceiro ponto, preço mais acessível. Quando o investidor recebe ali o seu dividendo ou vai fazer um aporte, suponhamos que o investidor vai fazer um aporte de R$ 50. Não daria para comprar uma cota do RBVA11 se ele fosse base 100. Agora, se ele for base 10, você consegue comprar 5 cotas desse fundo imobiliário. Isso aí vai depender da cotação diária do fundo imobiliário. Quarto ponto, o aumento na liquidez diária. Quando um fundo imobiliário passa a ser mais comercializado, passa a ser mais comprado, aumentam seus cotistas, diariamente esse fundo movimenta mais dinheiro na bolsa de valores, então fica mais fácil vender, fica mais fácil comprar. E o quinto e último ponto, considero também um dos pontos mais importantes, é a maior possibilidade do pequeno investidor diversificar a carteira. Você tem R$ 100 para comprar fundos imobiliários. Se você for comprar só fundos imobiliários base 100, como você diversifica a carteira? Você não teria como diversificar, você teria que comprar um único fundo, seja ele de papel, tijolo, não teria como você diversificar. Mas hoje, se você pega R$ 100 e aplica em fundos imobiliários de base 10, tem condições de você colocar 10 fundos imobiliários na sua carteira. Um de renda urbana, um de logística, um de papel, um FOF. Então você pode variar a carteira com muito mais facilidade se você tiver fundos imobiliários na base 10. E se você é novo ou nova por aqui e quer aprender mais sobre fundos imobiliários e ações, convido você a se inscrever aqui neste canal. Procuro sempre trazer notícias do mercado financeiro e também mostro para vocês a minha carteira completa todos os meses. E não se esqueça também que o seu like é muito importante. Quando você clica no curtir, quando você clica no like, o YouTube entende que esse vídeo é bom, é relevante e passa a encaminhar ele para outras pessoas. Agora que nós entendemos um pouco aí do desdobramento, vamos conferir alguns detalhes do RBVA11 em relação ao relatório gerencial e olhar indicadores atualizados deste fundo imobiliário. Conferindo agora o fato relevante que detalha o desdobramento, a gente pode conferir aqui, ó,
O desdobramento de cotas de emissão do fundo utilizado por base de posição no fundo de fechamento do mercado será definida pelo administrador na proporção que a gente viu, de 1 para 10. Então, quem tem uma cota vai ter 10 novas cotas. O fundo imobiliário passará a um total de 12.485.384 cotas para 124.853.340 cotas. E assim, o desdobramento serão creditados aos cotistas em data a ser definida pela administradora em caso de aprovação, que isso aqui era antes da aprovação. A administradora publicará o competente fato relevante para informar os prazos necessários para a efetivação do desdobramento proposto. E na parte de baixo desse mesmo documento, a gente pode conferir que neste mesmo documento aqui, os cotistas presentes e aptos ao exercício do direito de voto, representando aí 18,23% do total de cotas emitidas, responderam à consulta formal e deliberaram por maioria aprovar o desdobramento de cotas de emissão no fundo, mas ainda não temos a data específica. Então, como foi informado aqui, é necessário que aguardamos um fato relevante da gestão para saber efetivamente quando vai ser já poder negociado a cota na base 10. E agora, para conferirmos detalhes RBVA11, estamos com o seu relatório gerencial, visto que é um fundo imobiliário muito antigo. O início do fundo foi 14/11/2012, atualmente administrado aqui pela Rio Bravo Investimentos, também gerido pela Rio Bravo Investimentos, tem sua taxa de administração e gestão em 0,65% ao ano sobre o valor de mercado, reajustado anualmente por variação positiva do IGPM. Esse fundo tem um total de 73 imóveis dividido aí em 10 inquilinos, que somam aí 194.285 metros quadrados de área construída, tendo uma vacância aí de 7,4%. Está com dividend yield anualizado aí de 10,7% e atualmente ele movimenta aí 1,5 milhão na bolsa de valores. Em relação aos demonstrativos e resultados desse fundo imobiliário, em abril, esse fundo imobiliário ele teve uma receita um pouco diferente dos meses anteriores. Por quê? Em arrecadação e receitas de locação foram 13,8 bilhões. 2,6 milhões foram provenientes de receita de venda de imóveis, de uma receita de venda de imóveis. E também teve um total aqui de receita financeira de 1,1 bilhão. Mas, dado as despesas descontado, o fundo teve uma arrecadação total de 15,1 bilhão, mas ele distribuiu apenas 12,4 milhões, sendo uma cota correspondente de R$1, mas ele poderia ter distribuído R$1,20. Porém, se olharmos somente a arrecadação e distribuição, o fundo imobiliário no mês de novembro ele fez uma reserva de 15 centavos por cota, não distribuiu tudo que ele podia. Em dezembro também ele fez uma reserva de 41 centavos. Em janeiro ele já consumiu essa reserva, ele consumiu 17 centavos. Em fevereiro ele consumiu 20 centavos. Em março ele consumiu mais 20 centavos. Somente agora aqui em abril ele guardou 21 centavos. Mas no geral esse fundo imobiliário está aí com menos 35 centavos de déficit em relação a uma reserva. Isso não é um indicativo que o fundo imobiliário vai reduzir os dividendos, mas é um ponto de atenção para o investidor ficar de olho. Em relação ao patrimônio líquido do fundo, atualmente ele conta em ativos, em imóveis, um total de 1,4 bilhão, 109 milhões em FIIs, 44 milhões em renda fixa mais caixa, isso é um dado importante que nós vamos ver na questão de alavancagem do fundo, e 27 milhões aqui em valores a receber. Isso totaliza um ativo total de 1,6 bilhões, mas dado que as despesas do fundo, a alavancagem que esse fundo tem e também outras despesas aqui que somam 50 milhões, o fundo tem um patrimônio líquido de 1,3 bilhões. Em questão a receita por região, o fundo imobiliário tem uma grande concentração no Sudeste, sendo 93%, Nordeste 5%, Sul e Centro-Oeste correspondem com 1%. A exposição aqui por setor, ele tem ainda uma grande exposição em bancários, sendo 45% atual, mas a outra metade aqui já soma aí 54,5%. Em relação à receita por estado, ele tem aqui 3% no Ceará, 2% no Pernambuco, 1% em Distrito Federal, Minas Gerais 2%, Rio de Janeiro 24%, a sua maior receita é em São Paulo 67% e aqui no Paraná conta com 1%. Vindo agora aqui para o portfólio do RBVA11, no seu portfólio em imóveis, ele tem aqui 35 imóveis para a Caixa, 15 imóveis no Santander, 8 imóveis para o Pão de Açúcar, 8 imóveis estão vagos, 2 imóveis na Assaí, 1 imóvel na Centauro,
um imóvel Renner, um para Itaú, outro imóvel aqui para o Coco Bambu, um imóvel na MS3 Storage e uma participação no Shopping Iguatemi Faria Lima. Em relação à alocação aqui na carteira de fundos imobiliários, ele tem uma participação no LASC11, no SHPH11, ele tem uma participação também no CPSH11 e no SPGM11, sendo a sua maioria, como a gente viu, 89% está na sua carteira de imóveis. E um ponto que a gente viu, que eu destaquei para vocês na questão de caixa que esse fundo imobiliário tem, é importante nós vermos aqui na alavancagem. Ele conta hoje aí com uma alavancagem total de 13,7%, é ali uma alavancagem razoável, não está tão elevada, que é um total de 185 milhões. Ele paga isso mensalmente, sendo duas séries que correspondem à primeira série a 9 anos, a segunda a 15 anos. A primeira série tem aqui IPCA mais 5,3% e a segunda IPCA mais 5,60%. Mas nós vimos ali que ele tem um caixa de 44 milhões, que já é possível dele estar pagando aí os anos de 2024 e 2025. Ainda sobra um pouco para pagar 2026. Então, em relação a pagar as suas dívidas, o fundo imobiliário está bem, ele tem uma gordura aí de praticamente quase 2 anos aí já com as contas pagas, então traz uma tranquilidade para você, investidor, ficar atento sobre a alavancagem desse fundo imobiliário. E agora vamos ver os indicadores atuais do RBVA11. Mas vale ressaltar que a gestão ainda não divulgou nenhuma data para que a cota já possa ser negociada na base 10. Muito provavelmente isso deva ocorrer no mês que vem. Mas temos que aguardar para saber aí um fato relevante que a gestão possa divulgar para termos a data exata. Hoje o fundo imobiliário está custando R$ 110,21, está com dividend yield de 10,84%. Nos últimos 12 meses, quem tinha uma cota acumulou um total aí de um total aí de R$ 11,95 por cada cota. Esse fundo imobiliário conta com uma cota patrimonial aí de R$ 108,61, sendo negociado um pouco a mais que isso aí, baseado no seu patrimônio, que é de 1,3 bilhões, o seu PVP é de 1,01. Então quer dizer que atualmente esse fundo imobiliário está com 1% de ágio. Conta aí com um número pequeno por enquanto de investidores, visto que a intenção da gestora é aumentar a quantidade de cotistas e aumentar a liquidez diária. Ele movimenta atualmente na bolsa aí 1,7 milhões diariamente e tem uma participação no IFIX aí de 0,97%. O seu último rendimento foi de R$ 1 por cota, o pagamento foi no dia 15/5/2024. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que as informações que nós vimos aí sobre o desdobramento de cotas do RBVA11 e também ali entendido um pouco quais os benefícios que o desdobramento traz para você, investidor, possam ter te ajudado, possam ter agregado algo para vocês. Eu agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu até aqui. Desejo a vocês excelentes investimentos e também uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.